A minha irmã tirou a própria vida por causa do vício no jogo do tigrinho. Mais ou menos às 9 horas meu telefone tocou. E aí era minha sobrinha. E aí ela começou a gritar. E aí ela falava assim: tia, me socorre, a minha mãe. Ela não tá viva, ela morreu. Consegui o meu voo pra 6h30 da manhã. Missão Velha, Ceará. É no Cariri, região do Ceará. E aí a minha prima me ligou. Ela falou assim: a gente não tem dinheiro pra enterrar. Eu falei: tem. A minha mãe recebeu uma precatória e o dinheiro tá na conta. Ela falou: não tem nada. Quando eu abri a torneira não veio água. Eu falei: mãe, não tem água? Ela falou: não, só tem água na mangueira do quintal. No lado da pia tinha uma sacolinha com um pacote de arroz e um pacote de feijão. E aí eu peguei pra colocar no armário. Quando eu abri o armário vazio. E aquilo já me assustou. Por quê? A prioridade da minha casa nunca foi trocar móvel. Sempre foi comida. Passei pelo aquele momento de ver ela no caixão e me perguntar, já não era mais a minha irmã, porque o rosto não era o mesmo, a cor não era a mesma. Ela já estava completamente diferente. Quando a gente terminou de velar, de enterrar, minha prima sentou e falou assim: agora eu preciso falar com você. Pega aqui o telefone dela. E ela nunca foi de escrever, ela gostava de mandar áudio. E aí no comecinho os áudios eram sempre assim: o que tá acontecendo? A plataforma não tá pagando. E aí eu abri e tinha várias transferências de várias contas. É um jogo muito manipulador, é um jogo muito sujo. E aí em outubro ela mandou assim: eu tive um ganho de 50 mil reais, mas o valor sumiu. E aí ela começou a falar: eu vou excluir a minha conta, mas antes eu vou para as minhas redes sociais. Eu vou contar para as pessoas o que aconteceu na minha vida, porque é tudo uma enganação. No começo vocês dão muito dinheiro, que é pra gente se empolgar, e agora eu vejo que a minha única solução é tirar a minha vida, porque o dinheiro dos meus compromissos eu tive que usar achando que eu ia ter um grande ganho e agora só me falta tirar a minha vida. Mas antes disso eu vou para minhas redes sociais, eu vou contar para as pessoas para que elas não caiam na mesma burrice que eu caí, né? Depois que eu vi todas as conversas, aí eu fui ver os depósitos. E aí eu fui subindo e o valor foi aumentando. São 54 páginas, cada página contém 40 depósitos. E aí eu olhei pra minha mãe, eu soltei o telefone, eu coloquei minha mão na cabeça, porque na hora eu imaginei que a gente não tinha de onde tirar esse valor. Então a única coisa que restava era a nossa casa. E aí a minha mãe falou: o que foi? Eu falei: mãe, ela vendeu nossa casa. Foram 9 pessoas que fizeram o empréstimo. A minha mãe deve mais de 600 mil reais. Ela mesma, eu não sei quanto ela deve, porque eu não cheguei a ter acesso aos bancos dela. A minha mãe entendeu que ela tinha que ser forte, porque tem 3 crianças. Ela deixou um menino de 7 anos que até hoje tem problemas emocionais e mentais. Ele ficou bem traumatizado. Ele entrou em casa, pegou um pacote de bolacha, uma garrafinha de água, foi pra igreja, assistiu a missa, depois foi pro cemitério. E a minha mãe tinha costume de todo final de semana ela ir e levava ele com ela. Então ele aprendeu o caminho do túmulo. E aí ele deitou lá no túmulo, pegou a água, pegou a bolacha e começou a conversar com ela. Tinha mais ou menos uns 15, 20 dias que ela tinha morrido. E aí ele falava assim: mamãe, eu vim trazer água e bolacha, porque já tem muito dia que a senhora não vai em casa, eu acho que a senhora tá com fome e com sede. E aí o pessoal começaram a ver ele e foi chegando todo mundo e ficando em volta. E ele lá, deitadinho, sol quente. E ele conversando: mamãe não vai voltar pra casa, não? Eu vou deixar a água aqui, mas na hora que mamãe quiser ir, mamãe pode ir, viu? Uma pessoa, uma mãe que tem 3 filhos sem pai, chegar ao ponto de tirar a vida, você vê que a pessoa ela não tem sanidade nenhuma. Então julgar uma atitude dessa é desumano. Porque mãe nenhuma quer o sofrimento do filho, sabe? Eu acho que em algum momento ela queria aliviar a pressão psicológica devido a tanta dívida, devido a tanta conta. Porque eu entendia o que os jogos faziam, tanto que eu já tinha recebido várias propostas porque eu tinha um número significativo de seguidor. Eu entendia que pra mim ganhar alguma coisa, alguém tinha que perder. E que era frustrante para as pessoas caírem nessa cilada. Então, quando eu descobri que era sobre os jogos, aí o meu julgamento acabou. Porque eu passei a entender que já não era mais a minha irmã que estava agindo, que era um vício. E eu fiz a primeira live, essa live bateu 18 mil pessoas. E aí eu criei o primeiro grupo do WhatsApp. E nesse primeiro grupo bateu 800 pessoas no primeiro dia. E ali eu encontrei várias pessoas falando que não tinha coragem pra mim não julgar a minha irmã, que não era fácil, dava vergonha mesmo, que ela não fez porque ela quis. Pessoas essas que estavam no mesmo caminho e que conseguiam compreender todas as dívidas que ela tinha feito. E foi aí aonde eu entendi que esse era o meu caminho. E se eu tivesse tido a oportunidade de ouvir um grito de socorro da minha irmã, a minha história hoje não era contada dessa forma. Eu poderia estar contando sobre o jogo, mas sobre a minha irmã que eu consegui salvar. Hoje a gente tem 21 grupos, a gente soma quase 10 mil pessoas. A minha irmã me deixou essa missão. Cada família que eu encontro, que eu entrego a verdade do que está acontecendo, eu sinto que eu salvei uma Ângela e uma família, sabe? Eu sinto que uma família não vai passar por tudo que eu passei, pela frustração de descobrir do nada, porque eles têm vergonha de falar, eles não falam com a família. Muita gente também critica, julga, tem aquele famoso jogou porque quis, o influenciador não foi na sua casa obrigar. A divulgação é uma diversão e você pode ganhar uma renda extra. Então, para uma mãe de 5 filhos que mora numa casa de 2 cômodos e tem um telefone e vê uma coisa dessa, quem que não quer
pagando tão caro para alimentar básico como a gente paga. E a recaída deles é a maior frustração, porque às vezes eles estão 3, 4, 5, 10 dias sem jogar, eles abrem o telefone, tá lá um influenciador mostrando um grande ganho, um carro novo que comprou, uma viagem que vai fazer, que foi o jogo que pagou. Então eles acabam acreditando, dá uma tremedeira, eles soam, às vezes vai dormir e fica vendo os bichinhos pulando, o colorido da tela, ouve o barulho. Então, assim, é algo que de fato mexe com o psicológico. E a pessoa que ela tem a capacidade de julgar é porque ela não parou para ler e para entender. Quando vocês estão aqui julgando, talvez tenha alguém na sua casa jogando. E por ver como que você age na rede social, tem medo de pedir socorro. E eu esperava daquela CPI, não que acabasse, porque por mim acabaria hoje, mas é algo que eu acho que nunca mais acaba. Mas eu imaginava uma regulamentação que acabasse com as divulgações, que é o maior fator da recaída, e ver o Senado, sabe? As pessoas que fazem um juramento, que pedem o nosso voto dizendo que vão nos proteger, glorificando e defendendo uma pessoa que contribuiu para tanta pobreza, quando a população mais pobre estava acreditando que viria dali, daquele Senado, um mínimo de resposta. Mas eu me senti humilhada. A forma como debochavam da situação, das histórias, como era dito. Então eu esperava do nosso poder público justiça, porque na realidade isso é uma pandemia digital, porque destruiu o meu sonho, sabe? Eu não tenho mais força, parece que a minha força, assim, de lutar pra viver, pra mudar de vida, acabou. A força que eu tenho hoje é pra ajudar as famílias. A minha casa é 2 cômodos, telha baixa, praticamente inabitável, mas é o que eu tenho hoje, porque eu perdi minha empresa. Então, assim, o que eu ganho com tudo isso é ver uma família se reconstruir. E pra mim não existe pagamento melhor do que isso, sabe? É fazer pelas pessoas o que eu não pude fazer pela minha irmã. Em 2018, poucos brasileiros sabiam o que era uma casa de aposta online. 5 anos depois, o país se transformou em um dos maiores mercados do mundo. Uma indústria bilionária, legalizada às pressas e sustentada pela promessa de lucro fácil. Tudo começa como diversão, até virar uma armadilha. Nada é aleatório. Cada cor, som e vibração é planejada para te prender. O cérebro humano é programado para buscar recompensa, e o algoritmo das apostas sabe exatamente quando te dar uma quase vitória. Quando a pessoa desenvolve o transtorno do jogo, até mesmo o sexo fica lá em segundo ou terceiro plano. A casa de aposta, ela quer mais é pegar o maior número de pessoas possíveis. E aí a gente acaba tendo, às vezes, gente dentro da nossa casa que às vezes tá naquele vício pela facilidade e as pessoas não sabem nem como lidar. O que você diria, assim, que seria um dos principais pontos ou características a se observar de uma pessoa que pode estar envolvida nesse tipo de vício e não quer abrir pra família? Essa é uma pergunta muito importante e de muita dificuldade para os olhares leigos, inclusive do próprio familiar. Quantos adolescentes a gente viu que se enforcou por causa da baleia azul e todos esses desafios aí que aparecem, né, na internet? Porque hoje em dia a tecnologia, ela afeta a família inteira. Tenho certeza que todos os que estão nos assistindo, quando já foi num churrasco, quantas pessoas não estão lá num churrasco aqui, ó? É vovô, a vovó, é mais jovem. Eu já vi no mercado gente com o tigrinho aberto ali. Em qualquer lugar, né? Então tá todo mundo envolvido com a tecnologia. Qual que é o problema disso? Não se percebe mais, não se presta mais atenção no outro, né? Se o outro tá dando já sinais, ninguém vê, porque tá todo mundo inserido. E isso é um dos motivos que inclusive tantos adolescentes aí faz o que faz, porque né, os pais nem têm noção. Só vai saber quando, nossa, ele se matou, né? Ele tava triste, eu nem, não percebe que tava triste, né? E o jogo, ele infelizmente cai nisso. Só que a dependência do jogo, eu costumo sempre dizer pra todo mundo, se não a mais cruel, ela tá no pódio dividindo com alguma outra aí. Porque se o seu João é um alcoolista, ele não consegue esconder o alcoolismo dele. Porque existem os fatores fisiológicos, físicos. Se eu beber demais, eu vou ficar falando mole, eu vou estar embriagado. É fácil perceptível de você ver que aquela pessoa está embriagada. Uma pessoa que fuma um cigarro atrás do outro, você vai sentir o cheiro. E por aí vai. Mesmo um dependente de cocaína também, tem a parte fisiológica que denuncia. E o jogo? Se o cara ficar o dia inteiro
inteiro jogando, como a gente tem relatos do nosso ambulatório. Enquanto tem dinheiro, ele passa um dia inteiro jogando, apostando. E muitos jogam a noite inteira, né? Pra A esconder da madrugada inteira. Só que o jogo você esconde, entre aspas. É diferente de estar com um copo de cerveja, uísque aqui, que todo mundo vê que eu tô bebendo. Aqui eu com o celular na mão, pode passar despercebido que eu estou aqui jogando, fazendo apostas, conferindo apostas, ou seja o que for. Mas, tentando trazer alguns pontos para ser observado, tem uma irritabilidade mais visível nela, um pavio mais curto, ela fala menos. Ela fica ansiosa, né? Ela ansiosa é regra, né? Começa a se isolar. A gente vê nos nossos atendimentos, inclusive nos protocolos, nas nossas escalas que a gente faz com os nossos pacientes, quando a pessoa desenvolve o transtorno do jogo, até mesmo o sexo fica lá em segundo ou terceiro plano. O relato dessas pessoas, e não só da família, porque a gente atende a família também, é isso, o cara não procura mais, tem alguma coisa errada com ele. Se o cara adorava jogar vôlei, futebol, se ele tinha uma atividade, se ele tinha nada, porque a libido dele, a energia dele está voltada única e quase que exclusivamente para o jogo. Não existe quem joga com frequência, com regularidade, que não esteja já endividado. O sistema de apostas libera dopamina da mesma forma que o uso de drogas. O cérebro se acostuma ao prazer rápido e começa a pedir mais, mesmo quando está perdendo. Não aposte. Mas se você for apostar, eu espero muito que você perca, cara. Porque o meu medo não é você perder 20 reais, o meu medo é você ficar viciado, cara. O que casa de aposta quer, o que influenciador quer, não é que você entre e ganhe um dinheirinho, ou entre e perca pra pagar um pouquinho no cupom deles. Eles querem que você fique viciado e perca muito. Porque quanto mais você perde, mais eles ganham. Então quando o influenciador anuncia, ele pode falar que não, mas o que ele quer é que você se vicie mesmo. Porque daí você usa o cupom dele, vai perder bastante, e ele vai conseguir ganhar uns trocados em cima da sua cabeça. O problema é que ele já é rico. E você não. Você já fez uma aposta para recuperar um dinheiro que você perdeu? Ou teve que mentir sobre o valor ou a frequência das suas apostas? Se você respondeu sim para uma dessas perguntas, talvez esteja na hora de procurar ajuda. Muita gente começou a se envolver com as bets pela diversão. Você aposta no seu time preferido, ganha um dinheirinho aqui, outro ali. Quando você vê, as dívidas estão se acumulando e a situação fugiu do controle. Foi o que aconteceu com mais de 1 milhão de brasileiros só no primeiro semestre deste ano, que ficaram com o nome sujo por causa das apostas online. O chamado transtorno do jogo existe e é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde como um problema grave de saúde pública no Brasil. Os jogos de aposta, como os caça-níqueis, os bingos, o jogo do bicho, são tentadores porque eles ativam o sistema de recompensa do cérebro, como se fosse uma droga. Não é diferente. E quanto mais rápido você sabe se ganhou ou não, maior é o potencial de provocar dependência. Você não faz ninguém viciado em loteria federal. Por quê? Porque se joga na segunda-feira, ela vai correr no sábado. Agora o caça-níquel não. O caça-níquel você põe a moedinha e puxa, põe e puxa. Quando você acerta, vem aquele monte de moeda, é a recompensa. Quanto mais rápido é esse intervalo, mais vicia. Por que que o cigarro vicia? Porque é rápida a ação dele. Nas bets, você tem uma resposta que é um piscar de olhos, é uma coisa imediata naquele instante. E o fato dela ser online ainda permite que o jogador aposte sem precisar sair da casa dele. E essas apostas ficam escondidas de todos, nem a família percebe. A relação com o esporte é outra malandragem. Você é fã daquele time e você fica com a sensação falsa de que está apostando com base das estatísticas que você fez, você é um grande conhecedor de futebol, e aí você faz o seu jogo. Mas como se trata de probabilidades, a aleatoriedade, o acaso está sempre presente. No fim, o jogador nunca vai ter o controle da situação, vai estar na mão de quem é o dono das bets. Isso quer dizer que todo mundo que vai apostar fica dependente? Não, não é todo mundo que fuma maconha que fica dependente, não é todo mundo que cheira cocaína que também fica. Assim como no consumo dessas drogas todas, algumas pessoas são mais suscetíveis à compulsão do que outras. Os sinais de alerta envolvem a sensação de culpa que dá quando você perde dinheiro assim, a vergonha que você tem de falar para os outros e o desespero. Além do endividamento, o desempenho no trabalho e as relações sociais também ficam comprometidos, levando a um quadro de depressão e ansiedade. É muita coisa ruim ao mesmo tempo.
Olha, se você está numa situação, você joga demais, perde o dinheiro até que você não tem, se endivida no cartão de crédito, começa a ver que a sua vida financeira vai se arruinando e quando perde, te dá aquela sensação horrível de culpa, de vazio, de que você está fazendo tudo errado, procura ajuda. Talvez você não consiga sair sozinho desse labirinto em que você se meteu. Procure o CAPS, nós temos CAPS espalhados pelo país inteiro. Há outras associações, nós temos associações de jogadores anônimos, que são semelhantes aos narcóticos anônimos e aos alcoólicos anônimos também. Não são tão frequentes pelo país todo, mas eu acho que serão, porque é tanta gente envolvida nisso que não tem sentido de abandonar essas pessoas sozinhas, se arruinando por causa dessa compulsão pelo jogo. E você que não entrou nessa? Pensa um instantinho só. Você acha que essa gente montou essas estruturas pela internet, paga anúncios milionários na televisão e nos meios de comunicação de massa para você ir lá ganhar dinheiro? As bets vendem a sorte como solução, mas sorte não é destino. No fim, a casa sempre vence. E o maior prêmio é conseguir sair. Se este vídeo te tocou, compartilhe. Essa história pode salvar alguém. Informação é a única aposta que vale a pena. Este foi mais um vídeo do canal Michel Carvalho. Até o próximo.